Salve, salve, minha gente! Estamos aí de novo. Juro que não é pijama, tá? Então, vamos lá, questão 2. Um construtor dispõe de quatro cores: verde, amarelo, cinza e azul. Vocês vão reparar que quando vocês fizeram o exercício, aqui era bege. Eu troquei para azul porque eu sou daltônico e eu não estava conseguindo diferenciar azul do amarelo. Então agora ficou verde, amarelo, cinza e azul. Para pintar 5 casas dispostas lado a lado. Ele deseja que cada casa seja pintada com apenas uma cor e que duas casas consecutivas não possuam a mesma cor. Por exemplo, duas possibilidades diferentes de pintura estão indicadas abaixo. Primeira, verde, amarelo, azul, verde, cinza, ou de segunda, uma outra maneira seria verde, cinza, verde, azul, cinza. Quantas são as possibilidades? Então, o que ele quer é o seguinte: aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco casinhas e eu quero pintar essas casinhas com uma das quatro cores que ele falou: verde, amarelo, cinza e azul. Alguma dessas cores aqui. De modo que a casa adjacente, né, não repita essa cor. Então, pode ser verde, pode ser amarelo, pode ser cinza e nesse caso não pode ser azul. Então, eu vou escolher uma cor, né? E aqui eu vou pintar, vou escolher uma cor para a terceira casinha, que pode ser amarelo, pode ser cinza, pode ser azul, uma vez que essa aqui, que a casa anterior não é azul, é só a primeira casa, então está adjacente à terceira, mas não pode ser verde. Aí, escolhido uma cor para a terceira casa, vamos pintar a quarta casa de modo que não repita a cor da anterior. E essa aqui de modo que não repita a cor da anterior. Então, isso aqui é uma possibilidade de pintura de casas. De modo que uma casa não pode ter cor nem repetida com a esquerda, nem repetida com a direita. Então, vamos lá. Quantas maneiras a gente pode fazer isso, né? Então, vamos ao princípio fundamental da contagem. Então, para usar o princípio fundamental da contagem, é, essa, essa ação de pintar as casas, né, pintar 5 casas, para usar o princípio fundamental da contagem, eu tenho que dividir esse processo da pintura de 5 casas em etapas. Bem, a etapa mais natural que me ocorre é pintar a primeira casa, depois pintar a segunda casa, depois pintar a terceira casa, depois pintar a quarta casa, depois pintar a quinta casa. Beleza? Então, o que eu fizer na primeira etapa, ou seja, pintar a primeira casa, vai influenciar na segunda? Vai, claro que vai. Então, se eu pinto de verde, essa aqui não pode ser verde. Se eu pinto de amarelo, essa aqui pode ser verde, mas agora não pode ser amarela. Tá? Então, dependendo da cor que eu pintar a primeira casa, isso interfere na cor da segunda casa. Entretanto, para usar o princípio fundamental da contagem, ele diz que, dada a escolha que eu fizer para a primeira etapa, isso não pode alterar a quantidade de opções que eu tenho para a segunda etapa. Então, é a quantidade de opções, não são as opções, e sim a quantidade de opções. Então, vamos ver. Pintei a primeira casa. Então, para a primeira casa eu tenho quantas opções? Uma, duas, três, quatro opções. Então, beleza. Para a primeira etapa, tenho quatro opções. E para a segunda casa? Bem, se aqui eu escolher, sei lá, cinza, para cá eu tenho quantas opções? Uma, duas, três, quatro. Quatro não, só três. Uma, duas, três. E se eu escolher azul, para a segunda casa eu tenho uma, duas, três, três. Uma, duas, três.
E se eu escolher verde? Uma, duas, três. Uma, duas, três. Então, independente da cor que eu escolha para a primeira casa, a quantidade de opções que eu tenho para a segunda casa permanece fixa. Fixa igual a 3. Então significa que para a segunda casa eu tenho 3 opções. Dado que eu escolhi pintei a segunda casa de uma cor, quantas opções tem para a próxima casa? Vamos ver. Uma, duas, três. Pode ser amarelo. E se aqui eu pintar de cinza? Aqui vai ter quantas opções? Uma, duas, três. Opa. Uma, duas, três opções. A quarta não pode. Então observe que eu voltei a poder pintar de verde, né? Então, para cá também eu tenho 3 opções, independente da cor que eu pintei a segunda casa. A terceira casa tem 3 cores disponíveis. Então, não são 3 cores disponíveis. E, à medida que eu escolher a cor aqui, a quarta casa terá sempre 3 cores disponíveis. 3 cores disponíveis. Escolho uma cor para a quarta casa. Então, para cá eu tenho 3 cores disponíveis. Escolho uma cor para a quarta casa. E a quinta casa fica tendo 3 cores. Uma, duas, 3 cores disponíveis. Escolhi uma cor para essa casa. Ou seja, aqui, dado que eu pintei a quarta casa, a quinta casa ficou com 3 cores disponíveis. E o princípio fundamental da contagem diz que uma vez que eu separo a situação em etapas, de modo que essas etapas são independentes, no sentido de que, dado que eu fiz uma escolha para a primeira etapa, isso não muda a quantidade de opções que eu tenho para a próxima etapa. O princípio fundamental diz que eu vou pegar todas essas quantidades referente às opções de cada etapa e vou multiplicá-las. Resposta, bem, como a multiplicação é associativa e comutativa, eu vou fazer assim: 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 9, 81. 4 vezes 81, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Resposta final, 324. Fechou, valeu galera, obrigado. Fui!